E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e hoje nós vamos conhecer algumas definições e configurações para impressão de outdoors. Para trabalhar com uma mídia desse tamanho, você precisa ter algumas noções propriamente dito do arquivo impresso e da pré-impressão. No caso, seu fechamento de arquivo. Primeiro nós vamos começar entendendo o tamanho. O tamanho de um outdoor geralmente é 9 metros por 3. Isso é o que nós chamamos de tamanho padrão. Porém, existem algumas diferenças dependendo da região, claro. Você pode encontrar outdoors em tamanhos diferentes e também aqueles outdoors que o cliente acaba te pedindo um quadro adicional que vai para fora do seu impresso. E isso a gente sempre toma como exceção porque vai de cada caso. Mas hoje nós vamos conhecer o tamanho padrão, o tamanho quadrado. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é que quando você trabalha no tamanho real, ou seja, nos 9 metros por 3 metros, o seu Corel fica um pouco limitado. A maioria dos efeitos vão demorar um pouco mais para renderizar e a maioria deles geralmente vai travar o seu processamento. Quando isso acontece, você tem duas opções. A primeira delas é continuar trabalhando no tamanho real, mas reduzir todos os efeitos possíveis, fazendo o outdoor mais limpo de todos, ou você fazer o que eu já estou acostumado, que é utilizar uma proporção do tamanho. Quando você faz uma impressão em tamanho real, você muito raramente vai conseguir fazer o render, ou seja, o JPEG final, no tamanho de 300 dpi. É por isso que eu falei no começo do vídeo sobre entender um pouco do arquivo em si depois de pronto. Geralmente o outdoor é uma mídia gigante para que possa ser vista bem rapidamente pela maioria das pessoas, ele tem um alcance gigantesco. Esse alcance significa que o arquivo de certa forma vai ficar longe e você não precisa trabalhar com uma qualidade muito alta, as pessoas não vão ver os detalhes. Aliás, detalhe é uma coisa que não existe no outdoor, principalmente na colocação. A maioria dos outdoors, por ser feito em placas, acaba tendo um deslocamento e muitas vezes, se a pessoa parar para ver o arquivo depois de confeccionado, vai ver uma série de erros de colagem ou mesmo de diagramação, mas apenas se a pessoa colar o olho no outdoor. E aí vai precisar de uma escada provavelmente, porque ele fica numa altura muito grande e muito distante do alcance de uma pessoa comum que está passando. Além disso, a maioria das pessoas afetadas estão transitando ou por veículos de locomoção própria ou por veículos de locomoção pública, mas a maioria das pessoas está em movimento, ou seja, não tem tanto tempo para focar na arte final. É por isso que a primeira dica a ser dita é reduzir o máximo possível e manter um centro de informação, uma coisa importante a ser passada. Um preço, uma qualidade, um detalhe da loja, o que quer que tenha que ser feito, faça para que uma coisa seja focada e para que uma visibilidade muito rápida possa ser captada. Isso é importante na confecção do seu outdoor. E outra informação justamente para isso é que quando você confecciona no tamanho real, você não consegue e não precisa exportar na qualidade de 300 dpi. Como ele fica nessa questão de distância, você pode trabalhar com 120, 96 ou, na maioria dos casos, se você não utilizar muitos detalhes, até com 72 dpi. Você não vai encontrar dificuldade, vai ficar tranquilo porque o tamanho vai estar real, ele vai ser visível em 72 dpi, porque o tamanho está em real. Porém, a falta de efeitos é o que atrapalha na confecção desse material. Então eu tenho duas sugestões de tamanho, que eu já utilizei bastante, principalmente a última delas, que é utilizar o tamanho 50% menor, ou seja, 4,5 metros por 1, exatamente metade do tamanho, ou seja, 4,5 metros por 1,5. Essa proporção acaba reduzindo bastante do seu render, e se você tem uma máquina boa, você consegue trabalhar esse arquivo com 300 dpi, tranquilamente. Porém, para facilitar mais ainda, existe o tamanho de 10%, que eu trabalho o 90 por 30 centímetros. Esse tamanho você vai ter muita facilidade para confeccionar, você não vai ter que se preocupar com o efeito, todos eles vão funcionar, você pode caprichar na criação e utilizar todo tipo de efeito, todo tipo de imagem, de texto, você pode trabalhar livremente, não vai ter problemas, porque vai ter um tamanho comum. E justamente na hora da exportação você pode utilizar o 300 dpi ou mais, que não vai te dar problema no render, vai ser como uma impressão comum e vai te facilitar muito o serviço. Outra dica bastante importante é que, como a maioria dos impressos, você tem que tomar cuidado na forma de se apresentar. Evite fontes inadequadas, ou seja, você tem que manter o mais visível possível
A pessoa tem que ler rapidamente e entender perfeitamente o que está escrito, ou seja, você precisa caprichar numa fonte, não adianta você colocar Comic Sans, provavelmente você vai ter uma série de problemas, além de ser a Comic Sans, você provavelmente vai atrapalhar a leitura e daí ter um material mal confeccionado acaba te queimando no ramo. Utilize fontes bem visíveis, bem grandes e evite o maior número de informação possível. Tente concentrar a sua informação na hora de criar um outdoor. Isso também vale para fachadas e faixas gigantescas, que são exibidas em uma altura grande, uma distância e vistas de maneira rápida. Você precisa concentrar o seu conteúdo para que a pessoa leia bem e leia rápido. Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.